Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre o que é o contextualismo funcional. Essa palavrinha que parece difícil, mas aplicadamente é bem simples de entender. Primeiro eu gostaria de fazer algumas considerações para vocês. Eu não sei como foi na faculdade aí de cada um que está assistindo, mas na minha faculdade pouco se falava sobre análise do comportamento, behaviorismo radical, e existia um certo preconceito, certos estereótipos em relação a essas linhas. E recentemente, as abordagens contextuais, também conhecidas como abordagens de terceira onda, terceira geração, ficaram muito populares e principalmente por ter esse caráter mais sensível de humanizar o ser humano, de naturalizar as suas emoções. E aí, quando se faz essa relação entre as terapias contextuais e a análise do comportamento, o behaviorismo radical, as pessoas estranham, justamente por conta dessa história aí das abordagens comportamentais. Então, o que é o contextualismo funcional? De que forma se relaciona com a análise do comportamento? O contextualismo funcional, ele vem das ciências comportamentais contextuais e é como se fosse uma releitura, uma versão da análise do comportamento, do behaviorismo radical. Porém, essa releitura, ela já vem mais aplicada para que a sociedade consiga romper esses estereótipos e a análise do comportamento consiga ser vista de outras maneiras. Não é à toa que as abordagens contextuais, elas contêm esses termos de nível médio, que é o que a gente chama quando a gente fala de, por exemplo, mente, valores, desfusão. São termos que para a comunidade no geral, até pessoas leigas, são mais facilmente entendíveis. Partindo do pressuposto, então, de que o contextualismo funcional é uma releitura do behaviorismo radical, vamos tentar entender mais profundamente o que esse termo quer dizer. Contextualismo funcional, como o nome mesmo já diz, vai dar ênfase para os comportamentos em contexto. Entendendo aqui que quando a gente fala de comportamento, não é só uma ação que a gente faz no mundo. Existem os comportamentos que são privados também, ou seja, pensamentos nessa perspectiva são comportamentos também, emoções são comportamentos. Existe até uma brincadeira aí no mundo das contextuais de que comportamento é tudo aquilo que um homem morto não faz, ou seja, tudo que nós seres vivos experimentamos e fazemos. Então, nessa perspectiva, a gente só pode entender um pensamento, uma emoção, uma ação diante do contexto em que está inserida. E essa perspectiva, ela vai romper com uma visão mais mentalista de que o problema estaria na mente. Então, se eu tenho ansiedade, o problema tem a ver comigo, com a mente da Marcela. A gente não vai olhar para a pessoa, para a mente, como um problema. E sim, a gente vai olhar para as relações dessa mente, dessa pessoa, com o seu ambiente. Então, a ansiedade não é uma entidade que simplesmente surge na mente. A ansiedade, ela vem da relação com a Marcela, com o seu ambiente. Então, se eu, por exemplo, estou pegando mais tarefas do que dou conta, é natural que o meu corpo vai reagir com ansiedade diante dessa situação que eu estou inserida. Nessa perspectiva do contextualismo funcional, os pensamentos, as emoções não surgem do nada e não representam como se fosse uma falha no corpo, e sim uma resposta ao ambiente em que nós estamos inseridos. Então essa é a perspectiva, a filosofia de base das terapias contextuais. Essa é a raiz pela qual a ACT, a FAP, a DBT vão entender o ser humano. Outra consideração importante sobre essa perspectiva, ela vai partir de um viés do pragmatismo. O que significa isso? O pragmatismo não vai buscar como se houvesse no mundo uma verdade absoluta sobre as coisas, e sim vai tentar entender qual que é a verdade que funciona para qual objetivo, ou seja, vai buscar muito isso é útil, isso funciona para quê? Então eu vou dar um exemplo bem simples. Se vocês me perguntarem agora,
Eu moro em Novo Hamburgo e próximo à minha cidade existe Porto Alegre. Marcela, qual é o caminho mais verdadeiro ou o melhor caminho para ir para Porto Alegre? Para que eu possa responder essa pergunta com base no pragmatismo, por exemplo, eu preciso entender para quê, qual é a finalidade que vai ser mais útil para ti. Eu posso te dar o caminho que ele é mais curto, porém é mais movimentado. Eu posso te dar um caminho que ele é um pouco mais longo, mas também tem paisagens mais bonitas. Eu posso te dar um caminho curto também, mas ele pode ser um pouco mais perigoso. Então vejam, mais uma vez, o contexto é que vai nos dizer o que é mais útil, o que funciona melhor para essa pessoa que está perguntando. Então, como a gente parte desse viés pragmatista de entender o que funciona, a gente vai entender também que todos os comportamentos, eles funcionam para algo. Nem sempre vai funcionar para te aproximar dos teus valores, por exemplo, de uma vida significativa para ti, mas o teu comportamento pode estar funcionando para te afastar de sentir ansiedade, por exemplo. Por isso que nas terapias contextuais a gente não diz que os pensamentos são disfuncionais, por exemplo, porque todo pensamento tem uma função vista na história de vida daquela pessoa. Então não existe um pensamento ou uma emoção certa ou errada. Existe um pensamento e uma emoção que teve uma função específica de acordo com essa história de vida. E além disso, se esse pensamento está aparecendo, esse pensamento em determinado momento da tua história de vida funcionou para algo, funcionou para te manter adaptado no ambiente em que tu estava inserido e sobrevivendo nesse contexto. Para que esse vídeo não fique muito longo e denso, eu vou dividir ele em duas partes. Então na próxima semana vocês vão ter acesso à parte 2 desse vídeo, que eu vou falar de que formas a gente aplica o contextualismo funcional na prática clínica. Se tu ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações e fica por dentro dos nossos últimos vídeos.